Thaís Urbano, nossa colunista de a cada 15 dias, às terças-feiras, está com a gente. Tudo bom, Thaís? Hoje você vai falar sobre emagrecimento, não é? Jejum, né? Como jejuar, né? Porque hoje, né, a gente escuta muitas pessoas falando, eu estou fazendo jejum intermitente. Mas será que realmente você está fazendo da forma certa, né? Porque o que eu vejo lá no consultório, as pessoas chegam relatando que estão fazendo jejum, né? E quando eu vou investigar ali, eu vejo que não é da forma correta. Porque nós temos dois tipos de jejum. O jejum fisiológico, né? E o jejum metabólico. O fisiológico é aquele ali que a gente tem o repouso alimentar. Ele se dá principalmente enquanto nós estamos dormindo, então a gente pode aproveitar essa hora dormindo. Que nem o urso faz, come e inverna, é isso? Isso. Isso é um jejum? Eles jejuam, né? Por isso que eles têm o estoque ali de gordura, porque quando eles entrar ali no modo utilização da gordura como fonte de energia, ele tem aquela reserva. Realmente, o urso, ele faz isso, né? E caracteriza como jejum de 8 a 12 horas, certo? Só que o que eu vejo no consultório, que as pessoas não usam com intuito, porque o jejum, o intuito é o quê? Diminuir a ingesta calórica, porque você vai deixar para trás algumas refeições e vai partir daquela que você quebrar. E tem pessoas que acabam ali, né, no desespero, na quebra, comendo e perdendo essa função, né, que a gente diminuía a ingesta calórica. Então, nós temos que ter consciência de fazer o jejum e quebrar o jejum com alimentação normal, sem exageros, para a gente ter aí essa diminuição da ingesta calórica. E nós temos que quebrar o jejum sempre utilizando mais gordura, né? Deixar ali para consumir o carboidrato um pouco mais ali para frente, para que a gente continue ainda fazendo a utilização da gordura como fonte de energia. O jejum metabólico, ele não depende de horas sem se alimentar. Ele é um estado onde o corpo já está fazendo a utilização da gordura como fonte de energia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre dieta cetogênica, né? Por que tem esse nome? Porque a gente libera corpos cetônicos, né? Quando a gente já está fazendo, ao invés de utilizar a glicose, né, como fonte de energia, a gente está utilizando a gordura como fonte de energia. E a gente libera corpos cetônicos. No entanto, percebe-se, né, quando a gente está em cetose, tem como a gente medir se a gente já está em cetose, a gente está fazendo a utilização da gordura como fonte de energia. Tem tirinhas que você mede corpos cetônicos através da urina. Então, a gente pode fazer através de um exame para saber se você está liberando corpos cetônicos, né? Então, ela não depende de horas sem comer, e sim do estado metabólico. Normalmente, né, no jejum metabólico, não faz a utilização de carboidratos. Se faz, é o mínimo possível, no máximo 50 gramas ao dia de carboidrato para você entrar nesse processo. E não se entra de um dia para o outro. A gente depende muito do seu metabolismo, do grau de atividade física. Se não tem alguma doença de base que pode levar a essa baixa de metabolismo, se entra de 2 a 7 dias. Então é um processo mais longo, né? É diferente do jejum fisiológico, que a gente tem aquela coisa mais branda. E ambos é para quem vai emagrecer, quer emagrecer, ou são coisas distintas? Então, assim, o jejum, ele não serve só para o processo de emagrecimento, mas sim para melhora, por exemplo, da glicose. Ela melhora a imunidade. Então, tem várias funções aí, benefícios relatados com a utilização do jejum. Você falou que na interrupção do jejum é interessante, então, interromper com proteína? Proteína e gorduras, né? Então, a gente utiliza proteína e gorduras e um pouco de carbo, que esse é o fisiológico, né? O metabólico se faz mais uso de boas gorduras, né, como abacate, castanha, azeite, proteínas magras, seria o ideal, e baixa ingesta dos carboidratos.
os carboidratos que acabam entrando num jejum metabólico são mais provenientes aí de folhas, alguns legumes que têm baixa concentração de carboidratos. Aí entra muita água, né? Então tem que nos dois, a gente tem que pensar muito na parte da hidratação, que isso é muito importante. No jejum fisiológico, né, é permitido durante esse jejum líquidos de baixa caloria, como chás, né, a água, né, e café sem açúcar e sem adoçante. Aí faz a utilização, enquanto está jejuando, é permitido de líquidos de baixa caloria. Tá vendo? Tem gente que faz jejum só quando vai fazer exame no dia seguinte, né? Daí... E que não adianta nada, né? Aí eu escuto muito isso. Essa semana eu vou dar uma segurada porque eu vou fazer exame de sangue. A glicose ali em jejum pode ser que ela dê dentro, mas se nós pegarmos aí uma glicada, o que é a hemoglobina glicada? Ela faz uma análise dos últimos 90 dias da sua glicose. Então ela vai te dar uma média. Então você pode fazer ali, tentar sabotar, mas essa média vai mostrar, esse exame vai mostrar a média que você manteve sua glicose nesses 90 dias. E depois a gente tem o exame de insulina também, né? Porque a pessoa se norteia se ela vai entrar, se ela tá pré-diabética ou diabetes, com diabetes só pela glicose. Não, você pode estar com a glicose ali em jejum normal, só que com uma insulina muito alta. Isso mostra que você já está tendo uma resistência e se você não cuidar da parte alimentar, você pode vir a ter a diabetes, né? Você falou da quebra do jejum, você ficou em jejum durante a noite, acordou e é bom comer proteína. Então o ovo sempre entra bem nisso também, porque é proteína? Sim, é uma proteína que tem uma boa fonte de gorduras, isso. Então, assim, tem várias, né, de 8 a 12 já é considerado jejum, mas um jejum mais efetivo mesmo é aquele que se faz de 16 a 8. Então é 16 horas em repouso alimentar e 8 horas se alimentando. Tem várias formas. Tem gente que faz 24 horas em jejum, se alimenta... Nossa, isso aí já é mais punk, né? Isso, mas a pessoa vai se adaptando, né? Muitas pessoas têm medo de fazer jejum, falam, não vou aguentar, né? Vou passar mal. Mas você entra num estado de adaptação que é até interessante de falar, né? As pessoas, quando comentam, né? Tô fazendo jejum, acredita que chegou uma certa hora, eu falei, quer saber? Eu vou estender isso mais. Porque dá essa euforia, né? Porque o corpo ali, ele vai se adaptando e você... leva isso de boa. Só que eu sempre falo para as pessoas, né, os iniciantes, começar, né, com 8 a 12, depois sentir mais segurança, aumentar essa quantidade de horas aí, mas é adaptação mesmo. Porque não adianta a pessoa fazer aquele jejum depois querer comer um pratão de pedreiro na sequência. É isso que eu falei, porque a intenção é diminuir as calorias, aí você vai lá e concentra naquele período curto uma alta quantidade de caloria, aí não fecha a conta, né? O jejum intermitente tem a ver com isso, porque se ouve muito essa palavra, jejum intermitente, que até na internet tem muita gente ensinando como fazer jejum intermitente, dando cursos, palestras. Virou moda isso aí, né? Intermitente porque ela vai intercalar com horas em repouso com horas comendo. Então é essa intercalação de alimentação e repouso, né? De alimentação. Mas o jejum metabólico, ele é incrível, só que precisa de uma adaptação. Primeiro você começa com o fisiológico, vai se adaptando, para depois você ir no metabólico. Porque o metabólico, quando você é um estado, né? Você não precisa de horas. Eu tô horas sem comer e vou quebrar só. Não precisa disso. Você pode se alimentar, mas onde a sua alimentação, a base é proteínas e gorduras. Você entendeu? Porque aí o corpo já está otimizado para queimar gordura, né, como fonte de energia, ao invés da glicose. Então, meu jejum de ontem foi completamente o oposto. Você perdeu ele, já era. Eu fiquei, ele falou, nossa, ontem eu jantei só um ovo. Eu falei, legal, não tomou café da manhã hoje? Não, comi 2 pães. Eu inverti, né? Exatamente. Eu devia ter comido carboidrato ontem e comido a proteína hoje de manhã. Mas eu inverti. Não, você não fez errado, porque à noite não é interessante
excesso de carboidrato. Porque é um horário, né? Porque a gente acorda com o metabolismo acelerado, ele desacelera para repousar. Nós fomos feitos para dormir à noite. Então, no repouso, a gente não precisa de uma grande quantidade de glicose, porque a gente vai entrar em repouso, você entendeu? É aí que está o grande erro das pessoas. Eles não dão atenção no jantar, né? Primeira coisa que eu tento moldar no meu paciente é esse lado do jantar, porque às vezes fica o dia todo sem comer, que é o erro, né? Aí chega em casa, vai relaxar, aquela pratada de comida, um volume grande de pães, de carboidratos em geral, só que é o momento errado, porque o seu metabolismo está lento e você vai pôr uma grande carga aí de energia, você entendeu? E a questão também sobre jejum, tem que ter um acompanhamento para ela saber exatamente o que comer, não é? Porque se a pessoa fazer por conta própria, ela pode errar. Não é fazer um jejum errado, não é? Gente, precisa de um acompanhamento, porque o profissional vai orientar, né, como quebrar esse jejum, a quantidade de proteína que colocar ali para você também, né, não perder, não ter um catabolismo, né, perder muita massa muscular. Então, precisa de ajuda de um profissional, porque juntos vocês vão, né, adaptando e evoluindo aí, né, caso a pessoa queira chegar a fazer um jejum metabólico. Sim. Busque orientação. Já disse que faz, né? Jejum, né? Ele falou, eu tento. Ontem eu cheguei... por isso que ele emagreceu, assim, olha lá. Mas o meu foi meio assim, a zóio. Eu falei, vou dar uma diminuída. Mas funcionou, emagreci. Devo ter perdido um pouco de massa muscular nisso também, mas deu uma enxugada. Mas o problema da gente, às vezes, é fome, que eu ontem, por exemplo, eu comi cheguei com fome em casa, tomei um sucrilho, mas com leite desnatado, né? Já é metade, né, doutor? Sucrilho açucarado, mas... Pelo amor de Deus, só que daí... Falar, não tem gosto de nada. É o que acontece. Não, mas você acostuma. Prefiro não tomar leite. O whey eu tomo com leite desnatado, porque eu prefiro do que tomar com água. Sim. Daí eu acho que dá na mesma, doutor, porque o leite desnatado, ele tem menos gordura, né? Ele tem menos gordura, isso. Ele tem menos gordura, então a gordura melhora aí a utilização da proteína. Por isso que fala, né? Tenta com leite desnatado ou água para melhor absorver aquela proteína ali. Então, e além de ficar menos calórico. Sim. Mas é o que acontece, né? Hoje eu vejo, né? Lógico, cada um tem uma via de condução, né? Eu não favoreço os meus pacientes, por exemplo, quebrar um pós-treino comendo um industrializado, um sucrilhos, você entendeu? Poxa, tá ali por vias, você vai utilizar aquela glicose rápida para restabelecer seu músculo? Sim, mas o que aquilo ali, aquele processado a longo prazo vai te causar? Então a gente tem que saber, ter muita consciência. Sim. Lógico, né? Encontrei o caminho das pedras, aí eu posso comer tudo, vou quebrar meu jejum colocando doce de leite, o meu jejum não, o meu pós-treino, doce de leite, sucrilhos. É assim que se faz, tá? Vai restabelecer músculo, vai crescer, mas como você está se intoxicando, você entendeu? E o problema é que não mata a fome, porque daí eu tomei o sucrilho, não fiquei contente, depois eu fui lá e tomei mais esqueci o nome lá, que é com whey protein e tal, que é de sabor doce de leite, beleza, eu tomei. Depois deu mais fome, peguei 3 pãezinhos lá que tinha em casa, meti doce de leite e comi também e fui dormir. Mas aí, onde está o erro? Não matou minha fome, entendeu? Provavelmente na sua refeição anterior, da tarde, por exemplo, porque ela não estava rica em proteína, que é essa proteína que vai te causar saciedade e vai desacelerar essa fome e essa vontade de comer carboidrato. Porque se você tivesse feito corretamente o lanche da tarde, principalmente com proteína e boas gorduras, você não ia ter essa fúria de querer comer carboidrato. Pior que eu não fiz, à tarde eu não tenho comido. Você tem que comer à tarde, Marquinhos? Que nem eu comentei, ontem eu cheguei, né, da rádio, almocei 12:30, aí só fui comer um ovo cozido às 7 da noite, mas tava sem fome. Daí já é janta, né? Porque praticamente no almoço eu capricho mesmo. Se olhasse, fala, esse cara aqui veio com a empresa inteira de construção. Não é só um pedreiro, não. Ele tá construindo reservas. Veio com a equipe. Veio com o pedreiro, com o servente, o ajudante, veio todo mundo pra comer. Olha, nossos ouvintes participando aqui, a Denise falou, depois que vi minha mãe doente, sentir fome e não conseguir comer, eu discordo de qualquer tipo de jejum. Só comer o que é certo e comer só pra matar a fome.
Não, eu não discordo dela, não. Eu não tô aqui falando que é a melhor forma, né? E sim orientando, porque como a gente vê hoje se falar muito, então são para adeptos, né? Então, se a pessoa quer aquilo, se adaptou àquilo, bem, mas não que isso seja a forma mais correta de se emagrecer e prover a saúde, né? Mas são... É uma opção, né? Uma né? opção, e exatamente. Tem pessoas que não se adaptam a isso, mas não é porque elas não se adaptam, não querem fazer isso, que elas não vão ter resultados, né? O Evaldo Pagotto falou assim, ó, tô no caminho certo. Ontem jantei arroz, feijão preto e 4 ovos fritos. Só nos ovos que ele errou, né? Porque depende com o que ele fritou também, né, Thaís? Você foi com... Não, na questão dos ovos, assim, foi ótima, boa escolha os ovos à noite, né? Mas eu preciso ver esse volume de ser arroz e ser feijão à noite, né? Porque aí com arroz e feijão, ele vai ofertar grande energia, né? E à noite é onde a gente não está precisando tanto. Os ovos foi... Mas mesmo frito? Não, mas é isso que eu tô falando. Ele só errou na escolha da forma que ele fez os ovos. Né? Se ele fritou com azeite, é melhor? Ou se usou aquela frigideira que não precisa de imersão. Aí sim. Que não precisa de óleo e tal. Aí foi legal. Bom, cada um tem sua forma aí, né, de se... O importante, eu acho que a pessoa não, depois que come determinado tipo de alimento, uma grande quantidade, não se sentir aquele corpo, né, empapuçado. É isso que nós não passando mal. Bem como a Denise colocou, né, nós temos que comer ali... Porque a gente tem que ter a fome fisiológica, é comer né, não é aquela fome psicológica, você come e tá, não é isso, nem você sabe o que você quer, porque você tá querendo ali suprir algum vazio com coisa que você nem sabe, por isso que, não era isso que eu queria, é uma lasanha, é uma pizza, não sei o quê. Quem tá com fome, prato de arroz, feijão, uma carne, uma salada, pronto, vai matar a sua fome, você estava com fome. Agora ficar imaginando coisas... Aí tem algum outro problema, né? Já dizia o poeta, comer é o melhor para poder crescer. Depende de como vai crescer, né? Se é músculo para os lados... Exatamente. Depende do que você comer, né? Valeu, Thaís. Obrigado, viu? Eu que agradeço.